Olá, queridos alunos. Estamos terminando aí o livro do quarto bimestre. Hoje nós vamos falar sobre o tema 12, que fala sobre arte e humor. Vocês gostam de histórias em quadrinhos? Já ouviram falar em caricatura, cartoon, charge? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? E já começa aí abrindo o tema com uma imagem de caricaturas de vários atletas olímpicos. Foi feita pelo caricaturista Eduardo Batistão. Então, vamos ampliar aí a imagem para vocês verem. E aí, vocês reconhecem algum desses atletas? Eles estão esquisitos, não estão? Pois é, isso porque não trata-se de um retrato, um retrato perfeito, retratando realmente como a pessoa é, e sim de uma caricatura. Mas o que é caricatura? Vamos descobrir? Bom, a caricatura é quando você tende a deformar, exagerar ou simplificar algum detalhe do corpo da pessoa. E aí esse detalhe pode ser aquilo que chama mais atenção. Às vezes pode ser o cabelo, pode ser os olhos que são muito arregalados ou muito apertadinhos, ou até mesmo mais afastados, um nariz mais pontudo ou um nariz mais chato, os lábios mais carnudos ou mais finos, né? Então, são aquelas partes que tendem a chamar a atenção quando a gente observa a pessoa. E na maioria das vezes, as caricaturas, elas são feitas de personalidades, ou seja, de famosos, seja com relação ao meio artístico, esportivo ou até mesmo político. Bom, e aí e onde a gente geralmente encontra essas caricaturas? Na maioria das vezes, nós encontramos as caricaturas em revistas, jornais e também podemos encontrar na internet, né? Por exemplo, se você for pesquisar caricatura de algum artista que você goste, possa ser que apareça lá no Google Imagens, porque provavelmente algum caricaturista já fez a caricatura dele. E como o caricaturista precisa divulgar os seus trabalhos, né? Então, na maioria das vezes, ele tem um blog, ou ele tem um site onde lá ele coloca imagens dos seus trabalhos, como uma forma até de estar divulgando e fazendo com que ele seja contratado para estar realizando, né, trabalhos para revistas ou até mesmo jornais. Então, é muito fácil a gente encontrar imagens de caricaturas, né, na internet. Sem contar também que já existem cursos online em que você pode aprender a fazer uma caricatura. Então, por exemplo, se você for lá no YouTube, você vai encontrar várias aulas ensinando a fazer caricatura. Mas aí vocês poderiam falar assim: ah, professora, mas eu não sei desenhar. Pois é. Existem programas hoje em dia que já te dá ferramentas para que você possa fazer caricaturas utilizando uma foto sua. Então, vamos supor que você tenha uma foto sua já salva na memória do seu computador. Aí você, claro, tem que baixar esse programa, depois até vou colocar lá algumas dicas para vocês no roteiro de aprendizagem, né, de alguns programas que vocês podem estar utilizando para fazer caricatura. E lá você vai encontrar ferramentas em que você pode estar aumentando, diminuindo alguma parte do seu rosto, né? Ele copia aquela imagem, aí ele vai dar uma textura diferente, né, para aquela imagem de desenho, vai deixar de ser fotografia para ser o quê? Um desenho. Então, ele meio que reproduz a sua imagem em forma de desenho e depois, usando algumas ferramentas, você vai aumentando, diminuindo, alargando, né, algumas partes do rosto ou até mesmo do corpo, caso seja uma foto de corpo inteiro. Não seria legal vocês fazerem caricaturas, né, usando um programa como esse? É claro que nada impede de você tentar fazer desenhando realmente, tá? Mas isso requer uma habilidade, um treino. E existe, inclusive, cursos de desenho presenciais, né? Até mesmo aqui na Taquara, nós temos um curso que fica ali na Nelson Cardoso, que é próximo a um colégio que tem ali, que eu não vou fazer o merchandising, né? Que costuma ensinar a fazer caricatura. Não só esse curso, mas existem vários outros cursos espalhados pela nossa cidade. Então, caso você tenha interesse em fazer caricatura, quem sabe, né, futuramente, quando passar essa onda aí de pandemia, você venha fazer um curso desses, ok?
Bom, então aí vem mostrando algumas imagens de algumas caricaturas feitas pelo Eduardo Batistão. Vamos ver? Bom, a primeira retrata aí o caricaturista, a caricatura, melhor dizendo, do tenista Guga. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, ele agora já está aposentado, mas enquanto ele estava na ativa, uma característica marcante dele era o quê? Usar uma faixa, que é justamente para evitar que o suor, né, escorresse para o rosto, e aquela cabeleira dele, aqueles cachinhos, né? Então é algo bem característico. E às vezes ele deixava também uma barba cerrada. Então quando ele aparecia de cabelinho cortado, nossa, esse Hugo deve estar de férias. Mas geralmente quando ele estava na ativa, estava lá o cabelinho dele cacheado com a sua faixa, né? Então aí a gente vê com mais detalhes a caricatura dele. E o V, né, de vitória, né, porque ele foi um craque, ganhou várias partidas, vários prêmios. E esse daí, vocês reconhecem? O Neymar, que também chama bastante atenção, é o cabelo dele, assim como o do Guga, né? Sem contar também os olhos dele que são bem apertadinhos, aí estão praticamente fechados. A gente vê também como exagera o queixo, né, que está bem alongado, os lábios estão bem grossos e a gente vê também o nariz, que está bem pontudo, né? E sempre com um brinquinho de destaque. Ficou bem interessante. E a próxima, esse daí, não sei se vocês lembram dele, né? O Ronaldo Fenômeno, também retratado por esse caricaturista, que é o Eduardo Batistão. Vamos vê-la um pouquinho maior. Algo que ele tinha de destaque eram os dentes, né? Que chamava muita atenção, e esse afastamento que há entre esses dois dentes maiores centrais, né? Então, essa é a marca que chama mais atenção do Ronaldo Fenômeno. Sem contar também, né, que ele sempre estava raspando o cabelo, então deixava só um pouquinho de cabelo aqui na frente, que era algo que chamava muita atenção. E aí, o que a gente observa aí? Algo que ele sempre fazia, um gesto, né, que é apontar o dedo para cima, tipo como se ele estivesse agradecendo a Deus por ele ter conseguido fazer um gol, né? Inclusive, ele fez vários, defendendo aí a nossa seleção. Bom, e aí tem algumas dicas que vocês poderão estar lendo com mais calma, né, de como fazer uma caricatura e quais são as partes do corpo que devem ser, né, mais exageradas ou simplificadas. Vamos agora mudar de assunto? Vamos falar agora sobre histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos, que acredito que todos vocês já devem ter tido uma ou mais em casa, né? Já devem ter saboreado as leituras dessas histórias, que são tão interessantes pelo fato de não ter tanto texto e ter mais ilustrações, né? Que isso acaba prendendo muito a nossa atenção. Então, as histórias em quadrinhos, elas fazem uso de quê? De legendas, né? Que é como se fosse uma narrativa, os balões, que é para que você possa entender melhor o enredo da história em quadrinhos. Sendo que esses recursos, eles também são utilizados no Cartoon. Ah, mas o que é o Cartoon? Não é o Cartoon Network, não. Cartoon, com U. Né? Então, o Cartoon, ele também faz uso de alguns recursos das histórias em quadrinhos e também da caricatura. Tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Olha esse daí, né? Sendo que o Cartoon, muitas das vezes, é confundido com a charge, tá? E como é que a gente faz para distinguir uma coisa da outra? A charge, na maioria das vezes, é quando vem a caricatura de alguma personalidade no meio político ou até mesmo esportivo, mas baseado em alguma situação atual, né? Vamos supor, saiu no jornal uma reportagem envolvendo aí a campanha dos candidatos, né, à prefeitura, por exemplo. E aqueles que estavam mais em alta, né, aqueles que estão no topo, geralmente aparecem muito nas charges dos jornais e também das revistas semanais. Então, se vocês pegarem um jornal de domingo, na primeira página, principalmente no jornal o Globo, você vai ver lá uma charge contendo algum desses candidatos aí à prefeitura, por exemplo,
que é um tema que está muito em alta. Apesar que domingo que vem, né, já temos a eleição, mas apesar que vocês vão receber essa aula só depois da eleição. Mas independente disso, vocês podem estar vendo algumas charges na internet referente a esse período aí que nós tivemos de eleição. E aí nós temos um exemplo. Só que nesse caso, não trata-se de uma personalidade, né? É um cartoon porque o cartoon, ele retrata temas do cotidiano. Aí nós temos, tô lavando a calçada. Essa cena a gente costuma ver muito, né? De pessoas desperdiçando água, conversando ao telefone. Então a gente sabe, né, que a água potável está tão escassa no nosso mundo. E aí a pessoa ela fica, né, conversando. Quando não está no telefone, ela está conversando com o vizinho. E a água lá, jorrando, né? Então, aí no caso, vocês veem que tem a água, né, tá caindo na lixeira. É como se, assim, a água sendo jogada fora, né? Porque o lixo a gente joga onde? No lixo, né? Então, aí a gente vê uma crítica ao desperdício d'água. Então, assim, o cartoon, ele tem muito disso também. Ele usa de um humor mais sarcástico, né? Relacionado a alguma situação do nosso cotidiano. Geralmente com o intuito de fazer uma crítica mesmo. Ou então, muitas das vezes, é apenas o humor. Agora vamos ver um exemplo de tirinhas, né? Inclusive nos jornais é comum a gente ver aquela parte, por exemplo, no jornal O Globo tem lá o segundo caderno, onde tem entretenimento. E é comum a gente ver algumas dessas tirinhas. Elas podem vir com balões ou não. Às vezes, só vendo as cenas, você já consegue entender bem o enredo da história. Então, nessa imagem aí, a gente vê uma situação, né, um pouquinho mais extensa, envolvendo escola, né? Então, ó, aí vem escrito lá, será que é para fazer de caneta? Vou perguntar para a professora. Aí ele distraidamente fala, mãe, é para fazer de caneta? No caso, provavelmente a professora devia ser a mãe dele, né? Ele, não acredito, que vergonha, que vergonha. Sim, Coale, nada de lápis, é para fazer de caneta. Ou seja, ele deve ter confundido, né? Chamou a professora de mãe sem querer. Ninguém percebeu, ninguém riu. Que milagre, ou seja, ele não pagou mico. Isso ele pensou. Aí depois os outros coleguinhas falando, oba, não sou só eu, também já fiz isso. Ufa, que bom. O Coale também confunde, não só eu, né? Então, ou seja, todos eles já passaram por essa situação, né? Será que vocês já chamaram alguma professora de mãe também? E aí temos mais alguns exemplos. Olha lá, essa daqui é muito comum a gente ver, né? Isso até é de doer o coração. Você está vendo lá um funcionário da Conlurb limpando, varrendo a calçada, aí passa alguém e joga um lixo bem próximo. Parece que está falando assim, ó, limpa esse aí também, né? E muitas das vezes, quando isso acontece, tem uma lixeira próxima. Então, aí é uma crítica. Vejamos um outro exemplo. Olha esse aqui, ó. Eu tenho mais apps do que você, né? Então, a abreviação aí de aplicativos no celular, né? Então, a pessoa aí tá aqui, querendo tirar onda com o outro, né? Contando vantagens, também é uma crítica. Vejamos essa daí. Essa personagem aí é muito famosa, né? A Mafalda. Aí temos uma situaçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, tá? A letra tá bem pequenininha. Segundo a família do meu pai, tem os olhos do meu avô, o andar do meu tio Fernando e o queixo do meu pai. Segundo a família da minha mãe, tem o nariz do meu outro avô, a testa da minha mãe e o sorriso da minha tia Martinha. Veja só de quanta gente é preciso para, no fim, ninguém parecer consigo mesmo. Ou seja,
Aí ela vem falando justamente sobre aquelas heranças que a gente acaba adquirindo dos nossos familiares, né? Que é muito comum as pessoas às vezes repararem, e você anda que nem a sua mãe, ou seu pai, o seu jeito de falar, né? E esse daí é bem complexo, tá? Tem muitas cenas, muitas coisas escritas, então para não ficar muito longo, vamos só observar aí as imagens e dando sequência. Bom, aí vocês têm algumas atividades que vocês poderão estar pesquisando, caricaturas nos jornais, impressos ou até mesmo online, né? Porque hoje em dia poucas são as pessoas que têm o costume de comprar o jornal impresso. Então, vocês podem estar pesquisando também caricaturas. Não há necessidade de imprimir caso vocês não queiram, mas é mais para vocês verem outros exemplos, além desses mencionados aí no livro. Aí também sugere que vocês pesquisem charges e cartoons. É bom até para que vocês saibam distinguir uma coisa da outra. Lembrando também que pode acontecer de ter algumas charges que não apareça uma caricatura de uma personalidade no mundo político ou até mesmo no esportivo, ok? E aí fala para que vocês, na questão 3, que você escolheu uma charge ou um cartoon, por quê? E o que mais chamou sua atenção? Aí você pode colocar a sua opinião. Aí tem aí um desafio para você tentar fazer uma caricatura. Aí vocês podem estar escolhendo alguém da sua família e tentar observar quais são os traços que você poderá exagerar ou simplificar. Bom, nessa outra página vem mostrando aí alguns cartazes que inclusive são eventos, referente a eventos, né, que envolve caricaturas, melhor, que reúne vários caricaturistas, como uma forma de estar premiando esses caricaturistas que se destacam de alguma forma pelos seus trabalhos, né? Ou seja, de valorizar, de trazer prestígio para eles, né? Então, aí nós temos um cartaz que foi criado por Zélio para o primeiro Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Isso foi no ano de 1974. Mais um, né? Esse aí já foi do 8º Salão Internacional de Humor, né? Foi feito em 1981. Aí o cartaz foi criado por Milor. Geralmente, eles sempre chamam algum caricaturista para poder realizar, né? Não sei ao certo afirmar se é geralmente aquele que ganhou alguma outra premiação e daí o motivo de ter sido convidado, né? Aí mais um cartaz, esse já criado por Nassara, que foi também um grande caricaturista brasileiro, de 1992. E por último, aí vem falando um pouquinho sobre o Eduardo Batistão, cujas as primeiras imagens que nós vimos de caricaturas no início desse tema foram desenhadas por ele. Inclusive, aí vocês podem observar que ele fez a sua autocaricatura. Então, vamos ver o que ele exagerou nele, né? Fez uma autocaricatura de perfil, e aí a gente vê que o nariz dele, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, para tampar a imagem. O nariz dele está bem pontudo, né? O queixo não está tão curto, mas está um pouquinho mais para frente. Aquela barbichazinha aqui debaixo do lábio inferior, né? Os seus cabelinhos brancos já aparecendo e um pescoço bem alongado, né? Ficou bem interessante. Bom, e aí vem falando um pouquinho sobre a carreira dele, né? Que ele fez publicidade, aí ele fez na faculdade de Casper Libero, no ano de 1988. Ganhou várias premiações como ilustrador, também como caricaturista, participou também de alguns eventos envolvendo essa área da caricatura, né? Esses salões internacionais de humor. E isso, é claro, conta muito para a carreira do desenhista, né? Do ilustrador. E daí acaba produzindo mais trabalhos para jornais e revistas, como já tinha mencionado, né? E é claro que esses ilustradores, eles precisam também atuar em outros ramos, né? Fazendo também histórias em quadrinhos ou tirinhas, ou até mesmo eles podem estar escrevendo, ilustrando livros
não somente os livros escritos por eles, mas também de outros escritores. E na maioria das vezes é o que isso acontece. São raros aqueles ilustradores que também são escritores. Na maioria das vezes eles se dedicam apenas a ilustrações de livros ou até mesmo de cartazes e tudo mais, ok? Então a gente encerra por aqui. Um beijo e até a próxima!